Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui novamente para mais um Estrelas e Cartas e a gente vai iniciar essas previsões semanais nesse portal 9 do 9. Então, você que está aqui me acompanhando, aproveita para você seguir, compartilhar e ficar atento, porque no final a gente vai ensinar aqui uma magia para você fazer nesse portal 9 do 9. É um portal importante, o número 9 é um número dentro da numerologia como o último dos algarismos, né, de um dígito só, então é um número bem importante, para alguns até considerado um número de supremacia, e eu vou até explicar um pouco mais sobre essa representação do número 9. Então fiquem atentos aí para que a gente possa compartilhar esse momento. E como sempre, vou fazer as previsões para essa nossa semana, que vai de 9 de setembro a 15 de setembro. Então, mentaliza aí, se conecta comigo nesse momento para essas previsões dessa semana. Eu já estou até aqui com as minhas anotações, para que a gente possa fazer essa boa leitura, boa interpretação. Então vamos lá? Vou, cortar aqui o baralho, pedindo para que ele se abra, para que traga aí essas orientações para nós e possa, verdadeiramente trazer importantes orientações para que a gente tenha uma semana leve, produtiva e mais feliz. Vamos lá começar com o signo de Áries. Que aspectos positivos nós vamos ter para os arianos e que desafios nós vamos ter para os arianos nesta semana. No aspecto positivo, a gente tem a carta do Papa, o Hierofante, trazendo aí para você, ariano, uma questão muito positiva de você ser respeitado, principalmente, das suas tradições, daquilo que você faz. Acho que você vai ser visto, você vai ser reconhecido. E para você, Ariano, isso é uma coisa super importante. Os valores familiares, aquilo que as pessoas também, se comprometem com você, isso vai ter um peso muito grande para você nessa semana. E você certamente vai ser reconhecido por aquilo que você fala, principalmente. Mas no aspecto negativo, a gente tem o 2 de espadas, e é uma carta que fala que assim, que talvez você tenha um pouco de dificuldade de silenciar a sua mente, um pouco de dificuldade de ter paciência. A gente sabe que às vezes paciência é uma virtude para você, né? Então a gente vai ter aí um pouco de dificuldade com essa paciência, com esse entendimento das coisas. É uma semana desafiadora nesse sentido, de você também conseguir frear-se um pouco naquilo que você vai falar, naquilo que você quer. Às vezes até a gente quer fazer algumas coisas, mas a gente vai na impulsividade. É uma semana que você vai precisar controlar um pouco isso. Pode ser realmente que você tenha dificuldade com essa situação da impulsividade, que vai estar aí mais presente na sua vida nessa semana. Respira, se conecta, que isso vai dar certo para você, Ariano, tá bom? Beijo grande para você e uma excelente semana. E agora a gente vai ver as previsões para as pessoas do signo de Touro, taurinos e taurinas. Vamos ver aí o que tem para você nessa semana. Aspecto positivo e os desafios para você nessa semana, taurino. No aspecto positivo, a rainha de copas, uma mulher cheia de amor, a grande mãe. Então você, taurino, que é bastante sinestésico, né, que você gosta de pegar, de sentir, né, e você tem essa coisa da possessividade, dos seus sentimentos, a necessidade de pertencimento. A rainha de copas vai falar bem isso. Então é uma semana em que você vai principalmente respeitar e acolher os teus sentimentos, e todas as pessoas que têm esse valor para você, essa conexão, também vão sentir isso de você. Talvez você esteja um pouco mais ciumento, né? As mulheres ciumentas aí, nesse sentido, né? Só toma um pouco de cuidado para essa posse não se tornar prejudicial para o outro no relacionamento, porque isso pode te trazer muitos problemas. No aspecto desafiador, no aspecto negativo, a gente tem a carta do 6 de espadas, que é uma carta que traz para a gente aí também esses desafios de relevar, né? Então, talvez essa semana, Taurino, você tenha essa dificuldade de entender que as coisas devem fluir, ou seja, o apego, a necessidade de ter, de pertencer, é meu,
vai falar mais alto e você vai ter dificuldade de deixar ir, de deixar com que as coisas caminhem nessa semana. Então é uma semana que traz esses desafios para você. E aí você vai precisar aprender a lidar com essa situação, né? Que tudo aquilo que a gente prende, a gente concentra, quando solta, fica aí, né, que nem boi no pasto, perde a noção. Então, cuidado com essas questões, tente equilibrar mais os seus sentimentos para que você possa ter uma semana mais produtiva, tá bom, Taurino? Um beijo e excelente semana para você. E agora a gente vai ver a semana para os virginianos, olha, para os geminianos. O que há de positivo para os geminianos e o que há de negativo para os geminianos. Eu estava pensando no Virgem porque a gente, né, regente de Virgem é Mercúrio e regente de Gêmeos também é Mercúrio. Então os dois têm o mesmo regente. Isso pode até ser positivo para o geminiano. Mas o geminiano, essa semana no aspecto positivo, ele tem o 8 de espadas. O que isso representa? Você vai conseguir nessa semana organizar melhor as suas ideias, né? Organizar melhor os seus pensamentos, as ideias vão chegar, as inspirações e você, né, geminiano, que tem aí uma capacidade tão grande de elaboração das coisas, essa é uma semana extremamente positiva para você. Você vai conseguir sim lidar melhor com essas situações, com os seus pensamentos, as inspirações vão vir e você precisa, eu acho que é um ponto bem importante que o 8 de espadas traz, é anotar. Né? Todas as ideias que vierem, os pensamentos repetitivos também, você anota, né? Anota isso, registra, porque você tira daqui, você coloca no papel e fica mais leve para você nessa semana. Então, é uma semana que você vai perceber que as coisas vão chegar para que você registre, ou também se com situações repetitivas que vierem, é para que você resolva, né? Ou seja, dá um ponto final nessa situação logo, né? Ou seja, ou você deleta, ou você resolve, ou você arquiva, né? Enfim, dá um direcionamento para isso. E no aspecto negativo, a gente tem o As de Espadas, que mostra uma dificuldade de realmente se abrir para o novo. Então, talvez você fique tanto naquela looping de coisas novas, de pensamentos novos, dos pensamentos repetitivos, perdão, que vem, e você não se abre para o novo. Por isso que eu falei da importância, geminiano, de você cortar as coisas nessa semana, né? Então, corte, delete, elimine, sabe? Para que o novo possa chegar na sua vida. E é um novo de ar, é um novo de espadas, né? Lembrando que o elemento ar é um elemento ligado ao intelecto, são as ideias, são os pensamentos. E o geminiano é muito mental, né? Ele é regido pelo elemento ar. Então essa semana você vai estar bem aí voando, né? Cuidado para não voar demais e isso se tornar aí ter uma dificuldade muito grande de trazer, de concretizar as coisas nessa semana, tá bom? Geminiano, boa sorte, uma excelente semana para você. Vamos ver agora as pessoas do signo de Câncer no aspecto positivo e o desafio para os cancerianos. Vamos lá. No aspecto positivo, 2 de paus mostra que você vai conseguir nessa semana contemplar mais as coisas, né? Então você vai conseguir planejar, você vai conseguir respirar, não agir impulsivamente, não tirar conclusões precipitadas. É uma semana que você vai conseguir realmente, né, discernir qual é o melhor caminho e de repente o melhor caminho é o caminho do meio. Mas para isso você vai precisar contemplar as situações. Você vai precisar equilibrar e principalmente equilibrar os seus sentimentos. Acho que é uma semana, né, que você tem aí como aspecto bem positivo isso e se agarre nisso, viu, canceriano? No aspecto desafiador, a gente tem a carta do imperador. E o imperador, ele lida bem com os seus sentimentos, com as suas indecisões, mas ele às vezes pode ser uma pessoa um pouco austera demais. Então é uma semana que você vai também precisar, talvez você tenha até dificuldade com isso, Câncer, em lidar com respeito às suas ideias, com respeito ao que você sente, com respeito às suas escolhas. Talvez as pessoas até fiquem, você decide logo, escolhe logo. Você vai falar, não, calma, tem um tempo certo para eu decidir as coisas. Respeite o meu momento. Respeite as minhas escolhas. Eu acho que essa é uma questão muito importante para você, Câncer, que se você não se respeitar, as pessoas não vão te respeitar. Então, canceriano,
pense bem nessa situação, pense bem nesse momento, porque isso pode ser decisivo para você nessa semana, tá bom? Um beijo grande e boa semana para você. Lembre-se que se a gente quer respeito do outro, a gente primeiro precisa se respeitar. Se a gente quer que o outro valorize, a gente primeiro precisa se valorizar, né? Só presta atenção nisso, tá bom? E agora vamos ver a previsão para o signo de Leão. Aspecto positivo para os leoninos e os aspectos desafiadores para o leonino. Então vamos lá. Aspecto positivo, a carta do julgamento. A sua noção de discernimento sobre as coisas, né? A sua capacidade de avaliar as coisas essa semana vai ser né, muito positivo aí, ou seja, vai estar em alta essa questão. Isso significa que você talvez seja menos passional, você vai estar mais racional diante das questões, você vai conseguir fazer uma maior juízo de valor, uma maior avaliação das questões todas. A carta do julgamento também fala que é uma semana muito favorável para você lidar com processos, com todas as questões ligadas à justiça, às leis, a parte burocrática, documentos, tudo isso que você for lidar nessa semana vai ser muito positivo para você, leonino. Mas é também uma semana que você deve avaliar, e eu acho que é muito favorável também, que você faça o seu planejamento pessoal. Algumas pessoas, inclusive, que fizeram planejamento anual comigo no começo do ano, se você estiver assistindo aqui no canal, aproveite para você também olhar o teu planejamento, né? A gente tem que lembrar que o astro que rege o signo de Leão é o Sol. Então, você aí que está me assistindo, aproveite também para você olhar o seu planejamento. Todas essas pessoas, independente de você ser leonino ou leonina, aproveite para você olhar os teus planos, os teus projetos aí, né? E o julgamento vai falar sobre isso. É uma semana que você vai sentir realmente necessidade de colocar, inclusive, um ponto final em algumas questões da sua vida, leonina. No aspecto desafiador, a gente tem o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros, ele fala um pouco dessa dificuldade de reter a questão de valor. Então, é uma semana que talvez você esteja um pouco mais mão aberta, né? Cuidado com a impulsividade de querer comprar todas as coisas, por isso que o julgamento fala, faça uma lista. Se você vai no mercado ou vai no shopping fazer compras ou alguma coisa assim, coloque lá, estipule um valor para você, que você vai querer gastar em algum presente. Se você vai no supermercado fazer compras, coloque lá, faça a sua lista para que você não perca a mão aí no que você tem para comprar. É uma semana que você pode ter um pouco de dificuldade com essa questão do lidar com os valores, exatamente por conta disso. Eu vejo uma semana extremamente positiva para você, leonino e leonina. Boa sorte, boa semana. E agora a gente vai falar com as pessoas do signo de Virgem, inclusive muitas delas fazendo aniversário aqui. Meus parabéns. Vamos ver a semana para os virginianos no aspecto positivo e no aspecto desafiador para os virginianos nessa semana. Aspecto positivo, a gente tem aqui a carta do As de Espadas. Você está numa semana aí de muitos inícios, de realizações, uma semana extremamente positiva, que você vai conseguir de verdade concretizar coisas que você deseja, uma semana com boas ideias, uma semana que você vai estar aí, né, conseguindo fluir as coisas, uma semana boa para você escrever, para você fazer provas, para você elaborar projetos, para você ter ideias novas, né, ou seja, uma semana para você organizar, adquirir um novo hábito, uma semana extremamente positiva para você, virginiano, nos aspectos ligados ao As de Espadas, que é um novo ar, ou seja, alguma coisa que vai fazer com que você se motive, né, para essa semana. Então, se você quiser iniciar um novo hábito, um novo livro, é uma semana extremamente favorável, né? Boa sorte aí. No aspecto desafiador, o imperador. Então ele fala aqui no aspecto negativo do imperador, pode ser o excesso, o autoritarismo, o excesso de ideias, o excesso de querendo no sentido que só as suas ideias prevaleçam. É uma semana que você vai precisar aí flexibilizar um pouco nessa situação, cuidado com a intransigência, cuidado com a dificuldade de perdoar, cuidado com o julgamento, o pré-julgamento, que é uma semana também muito delicada para isso, na carta que diz respeito, né? A conexão, eu tô fazendo uma conexão aqui do imperador com o As de Espadas.
Então, cuidado com essa intransigência de se achar o dono da verdade, de achar que só você que tá certo. Eu entendo que você tá numa semana de aniversário, né? E realmente acho que você tem que respeitar muito no seu dia de aniversário o que você quer fazer. Mas a gente precisa entender que se às vezes o outro não quer, não pode, então faça você sozinho e tá tudo bem. Né? Então, o imperador com o as de espadas é uma situação aí delicada de atenção e que você pode ter mil coisas para o que você quer fazer, mas você precisa se lembrar de concluir. Né? Então, vou começar um livro, não dá para começar um livro por dia, né? Começa um livro e termina e tem isso dentro do possível, né? Nessa semana. Porque você pode ter um pouco de dificuldade de concluir as coisas, e isso, né? Ou seja, mil coisas que você quer fazer que inicia e acaba não conseguindo concluir. Cuidado com isso, Virgem, tá bom? E no mais, feliz aniversário para você. Vamos ver agora as pessoas do signo de Libra. O que os librianos e librianas têm aí para essa semana? O que as cartas vão dizer para vocês? Vamos lá? Aspecto positivo para as pessoas no signo de Libra e no aspecto desafiador para as pessoas no signo de Libra. No aspecto positivo, a carta da Rainha de Ouros, Libriano, Libriana. Você essa semana vai estar aí numa semana de autocuidado, né? Uma semana que você vai cuidar da sua pele, vai cuidar do seu corpo. Uma semana que você vai principalmente pensar nesse seu bem-estar, né? Nossa, eu vou arrumar até meu óculos aqui, deixa eu ver se esse brinco combina. É uma semana que você vai principalmente lidar com a tua vaidade, cuidar-se, né, olhar-se. É uma semana muito favorável para você aí nesse sentido, nesse cenário, e você realmente vai estar muito preocupado com essas questões, com o teu bem-estar. Eu falo da questão estética porque Ouros é isso, né? Essa aparência toda é muito importante para você, Libriano e Libriana, regido por Vênus, né? E no aspecto desafiador, a gente tem a carta do julgamento. Mostra que você vai ter um pouco de dificuldade com essas cobranças. Então, assim, se você quer investir em algum tratamento estético, se você vai querer investir em algum procedimento, vai querer comprar alguma coisa para você, seja ligada à beleza, alguma roupa, essas coisas, cuidado com o orçamento. Pode ser que fique aí um pouco mais apertado para você. Então, cuidado, veja, né? Eu quero fazer o melhor tratamento estético, mas será que ele né, que cabe no meu orçamento? O julgamento fala sobre isso, né? Então tenha esse discernimento aí, Libra, né? Olha o equilíbrio da sua balança para ver se realmente, né? Ou seja, todo isso que você merece, porque eu tenho certeza que você merece. Mas será que de repente aquilo que você merece não se torna depois um peso para você? Cuidado com isso, Libra, né? Para que você não se sobrecarregue depois e aquela situação que vai te dar um prazer imenso pode se tornar num peso gigante também para você, tá bom, Libra? Olha, no mais, moderação e vá curtir, se cuidar principalmente. Um beijo enorme para você, Libriano e Libriana. E agora a gente vai ver as pessoas do signo de Escorpião. Vamos ver o aspecto positivo para Escorpião, aspecto desafiador para as pessoas do signo de Escorpião. No aspecto positivo, a gente tem aqui o As de Ouros. Alguma coisa muito positiva vai vir para você. O As de Ouros é algo concreto, tá? Que nem a gente tinha o As de Espadas, que era uma nova ideia, alguma coisa nova, assim. O As de Ouros é algo concreto. Então, pode ser um convite, né? Pode ser uma promoção, pode ser um dinheiro a ser recebido. Então, é uma semana que isso vai ser favorável para você. Ou seja, se você tiver aí para receber algum dinheiro, um convite, o que você queira fazer para alguém, ou que alguém se esteja esperando o convite de alguém, é uma semana positiva para isso. E você realmente vai estar receptivo. Então, né, baixe as suas barreiras, receba, aprenda a receber, viu, Escorpião? Às vezes você tem um pouco de dificuldade com isso. Todo mundo fala assim, essa pessoa tem um escorpião no bolso, né? Então, lembre-se que a gente precisa aprender a receber, né? Aprender a doar e aprender a receber. É um ponto bem importante para você, viu, Escorpião, nessa semana. No aspecto desafiador, a gente tem aqui o 9 de espadas, né?
uma cigana aqui, inclusive. Então ele fala assim que talvez eu tenha um pouco de dificuldade com a paciência, né? Talvez um pouco de dificuldade também, uma certa agitação que pode surgir para você nessa semana, trazendo dificuldades de descansar, dificuldade de relaxar a mente, de organizar os seus pensamentos. É uma semana que aí você pode sim ter uma certa ansiedade, então cuidado com isso nessa semana. Um bom óleo de lavanda pode te ajudar nesse sentido, um bom banho de camomila te mente tranquiliza, para que você receba, aprenda a receber e a respeitar o tempo das coisas. É uma semana desafiadora para você nesse sentido, Escorpião, que você pode ficar também aí pensando muito nas coisas e perder o sono. Cuidado com isso, porque a saúde para nós é algo fundamental, viu? Escorpião, cuidado, né? Nesse sentido aí, olhe para você nessa semana, tá bom? Um beijo enorme para você e excelente semana para as pessoas do signo de Escorpião. E agora a gente vai ver as pessoas do signo de Sagitário no aspecto positivo e no aspecto desafiador para o signo de Sagitário. Aspecto positivo, 5 de copas. Eu acho que é uma semana que você vai olhar para algumas coisas na sua vida, em termos de situações e até mesmo de sentimentos, e que você vai aí aprender a lidar, principalmente com o não das pessoas, com situações que podem vir a te decepcionar de alguma certa forma. Então você vai receber, né, isso das pessoas de uma forma mais leve, mais tranquila. É uma semana que você também vai conseguir deixar para trás alguns sentimentos e situações, memórias que talvez te causavam dor até então, e você vai aprender a lidar com isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais fluida. Isso é extremamente positivo para você, você é um signo super bem-humorado, e ressignificar algumas memórias dessa semana, algo que são coisas que vão ser mais leves para você, mais fluida. Aproveite isso nessa semana. No aspecto desafiador, a gente tem a carta do 2 de ouros, ou seja, uma semana em que você vai precisar aprender a lidar aí com esse equilíbrio, né, entre o dar e o receber, a reciprocidade. Então é uma semana que você vai precisar principalmente entender que nem todo mundo enxerga as coisas da mesma forma que você, nem todas as pessoas são tão bem animadas, são tão preparadas, nem todas as pessoas são tão aí dispostas e disponíveis quanto você. E tá tudo bem, isso não faz as pessoas ruins, mas isso só faz com que cada um tenha sua individualidade, e é uma semana bem positiva para você olhar para essas pessoas, para essas situações de uma maneira diferente. Aproveite isso. Eu acho que é uma semana que realmente você merece ter esse equilíbrio e entender que assim, quanto mais fácil, mais rápido você se libertar dessas situações, melhor e mais rápido o universo vai responder para você nessa semana, Sagitário. Uma excelente semana para você, com muito bom humor, muito otimismo, e eu vejo que um bom banho de alecrim pode te ajudar bastante nessa situação, tá bom? Beijo grande para você, Sagitário. Vamos ver agora as pessoas do signo de Capricórnio no aspecto positivo, no aspecto desafiador para os capricornianos e capricornianas. No aspecto positivo, a carta dos enamorados. Capricórnio, você vai estar cheio de amor, né? Você vai estar aí vibrando. É uma semana que você vai se sentir mais emocionalmente envolvido, você vai se sentir mais amado, mais amada, mais visto, mais reconhecido. As relações amorosas estão mais fortalecidas nessa semana e você vai certamente enxergar uma semana muito positiva para você no âmbito das suas relações. É uma semana que, se a gente for ampliar em termos de relações de trabalho também, né? Então você vai conseguir se fazer entender, você vai conseguir com que as pessoas te respeitem. É uma semana que todos esses relacionamentos estarão aí realmente no seu top, no seu ponto e você na sua direção, e você vai ter uma semana bastante positiva com relação a esse aspecto dos seus relacionamentos com a carta dos enamorados. No aspecto desafiador,
a gente tem aqui o 7 de ouros, falando que é uma semana que você talvez se sobrecarregue um pouco com um monte de coisas para fazer e tenha um pouco de dificuldade de colocar aí, de realizar, entender o que você vai fazer primeiro, né? Porque a gente às vezes se coloca para fazer muitas coisas e aí você fala assim, nossa, meu Deus do céu, e agora como é que eu dou conta de tudo? O 7 de ouros é isso, né? Então, às vezes, na ânsia de querer falar nas suas relações, nessa ânsia de falar sim para todo mundo, de querer agradar todo mundo, você pode ter dificuldade depois de realizar todas as coisas. Então, né, ou seja, as pessoas devem gostar da gente, Capricórnio, por aquilo que nós somos e não por aquilo que a gente oferece. Então, você não precisa falar sim para todo mundo, você não precisa responder todas as pessoas que te chamam no WhatsApp, você não precisa dar atenção para todas as pessoas, porque você pode de repente se sobrecarregar e chega no final do dia você está estafado. Cuidado com essa situação, entenda quais são os seus limites. O que você precisa delimitar para você conseguir fazer as suas tarefas e você, né, que realmente é um signo muito para frente, né, muito realizador, precisa aí tomar um pouco de atenção com relação a essa situação, tá bom? Capricórnio, um beijo grande, boa sorte, muito discernimento para você, viu? E nós vamos agora ver as pessoas do signo de Aquário. Lembrando que no final eu vou trazer aí uma orientação para esse dia do portal 9/9. Vamos lá, Aquário, aspecto positivo e aspecto desafiador para Aquário. No aspecto positivo, 4 de espadas. Eu acho que é uma semana que você vai conseguir meditar, você vai conseguir ter maior discernimento sobre as coisas, você vai conseguir entender e respeitar o tempo certo das coisas. É uma semana de descanso, é uma semana que você vai perceber, você vai se perceber, Aquário, mais calmo, talvez assim, vai flutuar menos, né? Vai estar mais calmo com relação às questões, as suas questões de vida. É uma semana extremamente positiva para isso. Você vai sentir mesmo, né, essa situação, essa tranquilidade, né? Você conseguindo organizar melhor as suas ideias, você conseguindo fazer as coisas que você quer. Uma semana de tranquilidade, uma semana de paz, uma semana de discernimento. E uma semana que você vai ter, inclusive, mais facilidade de se envolver nos projetos, de realizar as coisas que você quer. Aproveite isso, porque eu acho que isso vai ser extremamente favorável para você nessa semana. Mas no aspecto desafiador, a gente tem o Rei de Espadas, que é uma carta de estratégia, né? Então, eu penso que nessa combinação, no aspecto positivo, é uma semana que você vai conseguir concluir as tarefas, mas talvez não enxergar a médio e longo prazo onde essa tarefa vai. Então, se você vai querer nessa semana elaborar algum projeto, vamos supor que você tem um TCC, e você tem que pensar no teu projeto de TCC, ou se você está pensando aí no seu, né, alguma questão aí, algum projeto seu de vida, e que você tem que sentar para elaborar esse projeto, talvez você tenha um pouco de dificuldade de concluir o projeto, mas isso não significa que você não consiga sentar para fazer. Então é uma semana que é favorável para isso. Você tem que, então assim, olha, eu vou pegar esse livro, eu vou concluir esse livro. Eu vou fazer um fichamento desse livro para poder depois colocar no meu projeto. É uma semana que eu vou cuidar da parte do orçamento do meu projeto e depois eu vejo a parte final dele. Então é uma semana que você vai poder fazer isso, vai ser muito favorável. E talvez até você possa ter ajuda externa, né? Peça ajuda para alguém que está aí mais com uma visão maior, que consiga enxergar as coisas de fora, e isso pode ser muito favorável para você. Você está tão envolvido com a situação que você pode ter um pouco de dificuldade de enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. E então, né, cuidado para isso. Um beijo grande para você, Aquário, nessa semana e desafiadora. E por final, nós vamos ver as pessoas do signo de Peixes. O que nós temos aqui de positivo para os piscianos e o que nós temos de desafio para os piscianos nessa semana. No aspecto positivo, 2 de paus. É uma semana de contemplação. É uma semana que você vai olhar para as coisas e talvez você fique pensando, será que eu vou
O que eu vou querer? O que eu vou decidir? É uma semana que você vai sentir isso, né? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de decidir o que você vai fazer, o que você deseja, o que você quer. Mas eu vou dizer para você uma coisa, viu, peixes? Não se cobre tanto, né? Talvez é uma semana que você mais tem que contemplar do que fazer, mais tem que olhar do que decidir. Porque no aspecto negativo você tem a Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas tem uma coisa assim que ela, quando ela deixa para trás, ela deixa definitivo, né? Diferente do Rei de Espadas, que ele até pondera e tudo. A Rainha de Espadas não tem argumento. Então, né, não se cobre nessa decisão que você tem que tomar essa semana, peixes, porque pode ser que você tome uma decisão e talvez até ela seja precipitada. Então, cuidado com essa situação dessa semana. Eu acho que é uma semana bem delicada aí para você, né? É uma semana que você vai realmente conseguir colocar seus projetos, organizar suas ideias. É uma semana de organização para você. Eu acho que isso é bem positivo com esse 2 de paus. Mas no aspecto negativo, a Rainha de Espadas mostra uma dificuldade de decidir. E talvez não tenha que decidir mesmo nessa semana, mas pelo menos você vai conseguir fazer uma lista de todas as coisas e então, aí, na próxima semana, quem sabe você consegue discernir melhor essas questões, tá bom? Um beijo grande para você e boa sorte. E vamos falar de portal? Portal 9/9. O que a gente vai falar sobre o portal 9/9, na verdade, serve para outros momentos, né? Então, se você vai assistir a gente num outro momento nessa semana, já passou o portal, não tem problema, você pode fazer porque a energia do portal ainda está reverberando nesse mês de setembro. E se você não conseguir fazer no dia 9/9, você pode fazer no dia 18/9, que também dá 9, né? Então, o número 9, como ele é o último dos algarismos de um dígito só, ele é considerado para alguns um número de supremacia, né? Então, o 9 é um número que muitas pessoas consideram como realmente um número de excelência. Hoje nós temos o 10 como um número de excelência, né? Tanto é que a gente fala, nossa, eu tirei 10 em matemática, né? As pessoas falam isso, mas na numerologia ele é um número muito importante. Ele também é considerado um número de sabedoria, um número de transmutação. No tarô é o arcano do eremita, que é o arcano do mestre. Então, como é que é? O que a gente pode extrair de positivo nesse dia 9/9 ou no 18/9, se você vai assistir num outro momento? O 9 é um momento da gente olhar para a gente, para aquilo que a gente tem, até a regência que a gente está do signo de Virgem. É o momento da gente organizar algumas coisas. Então, a primeira dica que eu dou é: faça uma lista do que você quer mudar na sua vida. E trace objetivos bem concretos e principalmente seja muito sincero e sincera com você, né? Então vamos pensar assim, eu quero deixar de procrastinar, eu quero comer menos doce, eu quero iniciar na academia. Veja, são três, eu coloquei 3 objetivos muito desafiadores. Eu quero quitar todas as minhas dívidas, por exemplo. São objetivos desafiadores e se a gente for querer fazer tudo de uma vez, pode ser realmente. A gente fala que é mais fácil a gente fracassar do que a gente conseguir ter sucesso nisso. Então, qual é a dica que eu acho que é o ponto principal nesse número 9, nesse 9/9? Pegue aquilo que você considera que é o seu calcanhar de Aquiles. Pegue um único só objetivo e foque nele. 9 também é foco, né? Então, pensa, eu vou pegar um objetivo, eu vou pegar algo, por exemplo, eu quero quitar as minhas dívidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma lista, uma planilha com tudo que você deve. Tudo que você deve. E vendo lá, inclusive, possibilidades de juros e tudo mais, se for o caso, você até estima num valor maior. Faz lá, coloca tudo no papel. A primeira coisa, você precisa saber quanto você deve. E aí depois você vai ver possibilidades. Eu vou fazer um empréstimo, eu vou pedir um dinheiro emprestado, eu vou economizar, quanto eu gasto no final de semana quando eu saio para balada, né? Ou seja, onde é que eu estou gastando meu dinheiro? De repente, eu fumo demais, eu bebo demais, eu compro demais, né? Avalie, você precisa enxergar, você precisa olhar para isso. E aí depois você vai tentando enxugar
algumas coisas, né? Há um ponto muito importante que às vezes a gente quer traçar objetivos muito audaciosos e a gente tem uma certa dificuldade com isso. Então, a primeira coisa é olhar para aquela situação com discernimento. E veja, a ajuda não é externa. O 9 é o número mestre. Então, o mestre sou eu. O mestre é você que está me assistindo aqui. Então, naquele momento, por exemplo, se você tem uma certa dificuldade, faça aquilo num ritual especial. Você pode acender uma vela, colocar um copo com água, colocar um aroma, né? Um aroma agradável, por exemplo, que eu acho que o hortelã-pimenta, ele é muito bom. Você pode pôr uma água com uma folhinha de hortelã, porque ela ajuda a gente a enxergar as coisas naquele momento. Ela dá ânimo, dá força, dá vigor, né? Pra gente fazer alguma coisa. Um bom banho com folhas de hortelã, né, do pescoço para baixo, vai ajudar muito você a ter força de vontade para fazer as coisas. E se você está querendo ir na academia, vai lá, inala o óleo essencial de hortelã, que vai te ajudar também nesse sentido. Então, tudo aquilo que você quiser fazer neste momento é muito favorável que você sente, se programe e tenha pequenas ações para isso. O 9 é isso. 9 como número de supremacia, se a gente for pensar principalmente no eremita, ele é um passo por vez. A gente precisa lembrar que as grandes construções, os grandes castelos, cresceram com um tijolo por vez, um em cima do outro. Por que eu estou falando tanto dessa clareza de enxergar as coisas? Porque a carta da Lua, que é o fator oculto, ela mostra uma situação de indecisão, de confusão. Então eu posso ter um pouco de dificuldades nessa situação, né? A Lua, ela mostra que a gente às vezes quer fazer mil coisas, mas a gente fala assim, ai meu Deus do céu, por onde eu começo? Então é a dúvida, é o medo, é a insegurança, é a frustração. E isso acontece quando a gente não enxerga as coisas claramente, quando a gente não percebe exatamente o que fazer. Então, nesse aspecto, o arcano, né, do eremita e o arcano da lua, o 9 e o 18, estão presentes nessa energia do portal. Então, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou ensinando, serve para você que vai iniciar no dia 9, ou se você vai fazer isso no dia 18, ou em algum desses dias, você pode aí fazer isso. E aí tem uma outro pulo do gato. Do dia 9 ao dia 18, são 9 dias. Aproveite, então, para fazer isso nesses 9 dias, né? Se você começou um hábito, vamos supor lá, eu vou deixar de comprar, eu vou deixar de tomar café todos os dias depois do almoço, eu vou deixar de fumar o cigarro depois do almoço, por exemplo. Nossa, mas é um cigarro só? Não tem problema. Ao final de 9 dias, serão 9 cigarros. E aí, se você quiser, não, hoje eu vou deixar um, amanhã eu vou deixar dois, no terceiro dia eu vou manter os dois, não tem problema. Sustentar uma decisão é muito importante também. Aproveite essa energia deste portal para fazer algo por você. Eu vou fazer por mim, porque tem uma série de coisas que eu quero mudar em mim e eu vou começar nesse portal. Vamos juntos? Então conta para mim, que hábito você vai querer mudar, melhorar em você nesse portal, porque isso vai ser fantástico e essa energia do portal vai estar aí reverberando para você. Conta para mim o que você quer mudar, melhorar em você, que eu vou depois te dar uma dica especial. Um beijo grande para você, uma excelente semana, bons desafios, gratidão a você, beijo grande, até o próximo Semana Estrelas e Cartas. Tchau!